Cláudio Rezende, o Galo amanhã, hein, Cláudio? Arena MRV, 7 horas da noite. Mais uma vez o horário das 7. É um cadinho mais cedo do que o ideal para chegar com tranquilidade, mas o torcedor marcando presença para o primeiro duelo da Copa Sul-Americana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Edu Panzi, a todos que nos acompanham. Tá tudo pronto no Galo, o time treinou pela manhã, jogadores foram liberados e à noite tem concentração. Eles voltam para dormir no hotel da cidade do Galo, pensando aí nesse duelo de amanhã, 7 da noite, né, contra o Godoy Cruz. Até aqui, Cirilo, são cerca de 15 mil torcedores garantidos do Galo para esse jogo. O horário é complicado mesmo, o público não sendo igual àquele do Flamengo, porque ali era casa cheia, né, para 40 mil. Quem for ao jogo tem que se antecipar. É bom lembrarmos que amanhã é véspera de feriado também, municipal em Belo Horizonte. Então, tende a ter aí um trânsito um pouco mais complicado, porque muita gente emenda a sexta-feira, vai viajar, sai ali, né? Usa a saída para Contagem e por conta disso, o torcedor que puder tem que ir mais cedo para evitar transtornos. Os ingressos a partir de R$ 47,00 para sócios Galo na Veia. Para esse jogo de amanhã, Cirilo, o Galo vai reforçado, né? Em relação ao fim de semana, o Hulk está com a bateria carregada, com 100%, depois de ter ficado fora. Trabalhou no fim de semana aqui, né, na cidade do Galo e manteve a forma aí, mas é diferente de um jogo, né? O jogo há um desgaste muito maior. Ele não participou do duelo contra o Vasco, então o Hulk amanhã comanda o ataque do Galo. Tem a possibilidade também do Saravia, né? Com o mesmo motivo, um controle de carga, estava ali com dores na panturrilha na semana passada, também não jogou no fim de semana. E aí fica o Cuca com opções para escalar o time. Por exemplo, a zaga vai com Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Arana. Vinha sendo a zaga titular aí nos duelos contra o Flamengo. No meio-campo, Alan Franco, primeiro volante. Aí não tem muita dúvida. De segundo volante, eu coloco uma interrogação, né? Porque o Gabriel Menino vinha sendo titular e até fez gol, né? O gol mais rápido do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Vasco. Mas pode pintar o Alexander, que jogou muito bem de novo, entrou no segundo tempo e o Galo melhorou com ele. Já coloca o Alexander para ser titular a Vera no Galo, né? Porque ele foi titular no jogo contra o Bragantino. Ali alguns foram preservados. Aí o Scarpa também garantido. E lá na frente, eu creio que o Cuca vai com 3 homens de ataque. Lá no Rio de Janeiro ele preencheu mais o meio campo, mas cenário é diferente, né, Cirilo? Amanhã ele precisa de gol, precisa de uma vantagem. E aí ele tem o trio titular, com o Coelho, com o Rony e com o Hulk. E tem para esse jogo também o Dudu, né? O Dudu que não está podendo jogar Campeonato Brasileiro, ainda tem mais 2 partidas de suspensão a cumprir, contra o Grêmio no fim de semana e depois com o São Paulo. Mas para esse jogo, os 2 jogos contra o Godoy Cruz, esta quinta e na outra, ele não tem suspensão pela Conmebol. Aí vamos ver, né? Porque o Coelho no último jogo, Cirilo, saiu com um incômodo na coxa. Ele treinou normalmente. Como é um jogo importante, a tendência é que o Cuca coloque o Coelho. Eu até acho que ele vai com o Coelho. Mas se tem um jogo que ele pode segurar o Coelho, porque ele tem o Dudu que faz aquela função, é esse. No fim de semana ele não tem como, porque o Dudu não estará disponível no Campeonato Brasileiro. Mas é um time do Galo forte, até porque todo mundo sabe internamente que é fundamental vitória nesse jogo, porque a volta, o Galo vai ter lá um Godoy Cruz num estádio bem acanhado, um caldeirão, que é o estádio Feliciano Gambart, que está sendo liberado pela Conmebol aí, depois de um tempo, né? Ele foi reformado e está sendo liberado, então eles vão usar o caldeirão, o fator casa no jogo de volta, Cirilo. O Cláudio Edu, o Cláudio citou, assim, questão médica não dá para discutir, né? Se for uma ausência médica, não há discussão quanto ao caso do Coelho. Mas há uma diferença muito grande, pensando no comparativo a desempenho, do Coelho para a alternativa que seria o Dudu, por exemplo, né? E ali não é nem só o Dudu, né? O Dudu tem um monte de coisa aí, essa punição dele que é completamente sem sentido, não conseguiu ainda desempenhar o seu principal papel, o seu principal nível, né, que imaginamos aí no Galo, mas o Coelho talvez seja o principal jogador do Galo na temporada, né, Edu? Não, sem dúvida, hoje não há comparação entre Coelho e Dudu, né? Até porque o Dudu, com a camisa do Atlético, teve pouca coisa, né?
mostrou pouco, iniciou, aí veio a parada. Ele fez um jogo, né, contra o Inter, parou, Mundial, depois volta, aí vem esse julgamento, a punição, 6 jogos fora. E quando ele tem 5 no total apenas. E não tem sequência, né? Não tem São sequência. 5 picados. Quando você não tem sequência, fica mais difícil. E o Coelho é o cara, em termos de desempenho, o principal atacante do Atlético. E ele precisa recuperar o 100% da parte física dele, porque o Coelho é um jogador que depende muito da parte física. Então, para mim, não tem muito mistério. É a volta do Saravia na direita. Eu faria opção pelo Alexander já desde o início desse jogo, pelo lado esquerdo, à frente do Franco, ou defendendo lado a lado como volantes, traria o Scarpa de volta para a direita, com um trio ofensivo, Coelho, Hulk e Rony. Hoje mais cedo me perguntaram, mas por que essa insistência com o Rony? No futebol, Cirilo, hoje a entrega do jogo sem a bola ela é fundamental. Mas o Rony só entrega sem a bola. Precisa haver uma compensação hoje dentro do Atlético quando você tem o Hulk em campo. E eu acho que o Hulk e o Rony, eles se compensam. O Hulk com o poder de decisão e com a qualidade no jogo com a bola, e o Rony no jogo sem a bola, na entrega. O Hulk é um cara que com a bola ajuda muito e sem a bola ajuda pouco. O Rony é um cara que sem a bola ajuda muito e com a bola pode ajudar mais do que tenha ajudado. Eu não vou dizer que ele ajuda pouco não, porque os números do Rony na temporada não são ruins. De uns jogos para cá ele teve uma queda. Então o Cuca precisa fazer essa compensação lá na frente. Não adianta você ter só talento. Você precisa ter entrega. Então alguém precisa compensar a falta, eu não vou dizer de entrega, mas de característica do Hulk no jogo sem a bola. E o Rony compensa muito bem. Por isso eu acredito que o Rony tenha sido e venha sendo a opção do Cuca para estar sempre titular nesse ataque do Atlético. Esses seriam os meus 11 para iniciar contra o Godoy Cruz. Força máxima, tem que fazer o resultado. O Rony, inegavelmente, era impossível realmente, né, que num momento negativo técnico do clube, com as questões extracampo que surgiram, que o Rony não tivesse ficado minimamente marcado aí pelo torcedor, né? Mas é importante destacar alguns fatores, né? E eu também não acho o Rony o jogador mais cerebral do planeta, longe disso. Mas o gol no Rio não sairia sem o Rony, né? A pressão que ele faz na zaga do Flamengo para o erro do Léo Pereira, para a recuperação do Coelho, para sair o gol do Galo 1-0 lá, o gol não sairia se o Rony não tivesse ali rodando atrás do zagueiro insistentemente, meio que numa roda de bobinho, né? Correndo pra caramba ali. Então, assim, observar algumas coisas também, né? Como essas coisas, essas características, elas são importantes no jogo de futebol atual. É fundamental, assim, seria importante que todo jogador fosse... Hoje nós vimos ali o Paris Saint-Germain, que todo mundo fosse Dembélé, né? É o cara que corre pra caramba, cerebral, bate com as duas pernas. O ideal é que todo mundo fosse Dembélé, né? Mas não é. Cada um tem a sua importância e o Rony tem a importância no elenco do Galo também. Isso é inegável. E hoje essa cobrança, né, por uma saída do Rony, ela é muito mais só externa, né? Porque eu não vejo o Cuca tendo dúvidas do Rony, né? Mesmo ele não tá passando aí por uma melhor fase dele, mas o Cuca vê tudo isso aí que o Edu destacou, né? Cara. Se você olhar em termos de... Você pode ver que quase sempre ele joga, né? Ele joga e sai pouco. Quase sempre é o titular, mas se você olhar números, cara, e eu tô falando de números do atleta para com o clube. O Rony já entregou mais do que a maioria dos atacantes, mais do que Júnior Santos, mais do que Bernard, mais do que Dudu. O Biel acabou de chegar, mas o Rony já entregou mais do que o Biel. Ele tem bons números, ele vinha com números melhores antes da parada para o Mundial. Você citou aí o gol contra o Flamengo, que tem a participação dele. Teve a vitória em Fortaleza com o chute dele, um gol do Rony. Ele não foi titular durante um bom período com a camisa do Palmeiras, importante, decisivo em vários jogos à toa. É porque qualidade ele tem também, cara. Ele não como é que chama? Pé de rato, que o Neto falava? Ele não é esse pé de rato, né? Mas o Rony é um cara que, mesmo estando num momento ruim tecnicamente, ele compensa o que precisa ser compensado lá na frente do Atlético. O Atlético hoje tem o Hulk. O Hulk é decisivo com a bola, é um monstro já há alguns anos. Tá muito tempo que não faz gol, mas é o Hulk. O adversário olha e coloca 2 ali para cuidar. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a reta final, o Hulk foi de ponta direita e arrumou um salseiro. Jogou pra caramba. Arrumou um salseiro como ponta, com 39 anos. Mas precisa ter compensação. Eu repito, futebol hoje não se joga só com a bola. Então, para se ter o Hulk ali, você tem que ter o cara que faça o jogo sujo, entre aspas. E o Rony faz muito bem.
Quantas vezes, o Hulk é o centroavante do Atlético, né? Quantas vezes você já viu o Hulk indo para uma segunda linha de marcação e o Rony ser o cara que vai pressionar os dois zagueiros dentro da área com o goleiro? Como aconteceu no Rio, aconteceu várias vezes aqui em Belo Horizonte também, no jogo contra o Flamengo, tem acontecido. Então, é uma compensação que não é informação, tá? É uma observação que eu tô fazendo. E eu acho que o Cuca tá muito certo. Ele encontrou uma alternativa para compensar a falta do Hulk no jogo sem a bola. Vamos fechar as notícias do Galo, Rezende. Vamos lá, o zagueiro Igor Rabelo treinou hoje normalmente, tem clubes interessados, a gente já havia trazendo ontem, Fluminense, São Paulo, mas pelo que eu pude apurar, nenhum dos clubes interessados estão querendo pagar algum valor para a liberação do Igor Rabelo, e por enquanto não está sacramentada a saída dele, mas ela poderá sim acontecer, até porque o jogador não fica no Galo após o contrato no fim do ano. E aí o Galo já procurando outro nome, a gente já tem matéria no site da Itatiaia, assinada pelo Rômulo Giacomin, apuração conjunta que o Galo negocia com o jogador de clube europeu. Ele pertence ao Sassuolo da Itália, para repor a possível saída do Rabelo. É o zagueiro Juan, de 26 anos. Juan estava emprestado ao São Paulo de agosto do ano passado até junho desse ano, ele ficou no São Paulo. Tem 1,87 m de altura, é destro, então joga mais pelo lado direito da defesa, assim como o Igor Rabelo. Pelo São Paulo fez 15 jogos e conviveu com lesões. A última delas, inclusive, uma lesão no joelho. A última partida oficial dele foi no dia 29 de abril contra o Náutico na Copa do Brasil. Formado nas categorias de base do Grêmio, né? O Juan foi depois contratado pelo Sassuolo da Itália, agora estava no São Paulo, e o Bragantino chegou até a cogitar a contratação dele, mas a informação que veio lá de Bragança é que essa questão física nos exames, o Bragantino ficou na dúvida com relação à parte física do atleta. Pelo que eu pude apurar, ele já está recuperado desse problema no joelho. Agora, tem um detalhe, né, Cirilo? Ele não poderia jogar Copa do Brasil. Se vier para o Galo, a princípio os moldes seriam empréstimo com opção de compra. Então o Galo não ia colocar dinheiro aí numa transação, uma negociação em definitivo. Mas é um nome que sim está na mesa, pode ser reforço do Galo aí para a sequência. Beleza, Cláudio. Edu, gosta? Ou não? Ou não te empolga? Não me empolga. Não me empolga, mas o Atlético vai precisar de zagueiro numa possível ausência do Igor Rabelo. Já acho que até que precisa agora com o próprio Igor Rabelo, porque o Cuca não confia em Vitor Hugo e Roman. O Roman é muito jovem, pode ser um zagueiro pro futuro. Mas o nome do Juan seria um cara para compor elenco, né? E ainda não pode jogar a Copa do Brasil. Então, não sei, não me empolga muito. E o Lianco tá pendurado, viu? Ele entra no clássico pendurado. Ou seja, se ele tomar o amarelo no primeiro jogo, fica fora do segundo, no Mineirão. E aí teria que ser Vitor Hugo ou Roman. Ou Ivan Roman. Porque se o Juan, esse jogador chegar, ele não pode atuar. Jogar com dois canhotos, né? Na zaga, não sei. Vamos ver. Um problema por vez, Cláudio Rezende. Tá.